Oi gente, Robervânia Albuquerque aqui. Se você me perguntasse uma dica para começar a vender, eu te diria, tenha atitude. Eu comecei a vender doces, eu não tinha um manual que me falasse quais eram as técnicas, as abordagens que eu deveria fazer com os meus clientes. Na verdade, foi tudo de modo muito natural. Antes de iniciar a venda dos doces, eu ajudava a minha mãe vendendo revistas e cosméticos. E se você não sabe, funciona da seguinte maneira: você vai lá, mostra a revista, a pessoa marca, você tem que encomendar e você só recebe quando você entrega o produto. E eu tinha 7 anos. A minha mãe, ela ficou com muito receio de levar um calote das pessoas, porque eu levava a revista para a escola, eram pessoas que ela não tinha um contato direto. E eu era muito nova, né? Então ela ficava com receio de as pessoas decidirem não pagar. E então a gente não tinha recursos financeiros sobrando, família humilde. A gente não tinha como arcar caso alguém desse um calote. Então ela disse pra mim: filha, é melhor parar. Eu fiquei triste, sabe? Fiquei triste porque era uma atividade que eu gostava. Eu gostava da interação com as pessoas, eu gostava da dinâmica de ir lá conversar, entender um pouquinho da história deles, eu gostava. E sem falar que eu também conseguia, a partir daquela atividade, um valor, né, para eu comprar minhas coisas. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito consciente. Nós não pedíamos muitas coisas aos nossos pais, a gente sabia das limitações. Então, a gente sempre foi muito compreensível, sabe? A gente não ficava pedindo as coisas a eles, não. Então, naquele momento, era uma atividade que eu tinha um recurso, que eu podia comprar uma pipoca, eu podia comprar um pastel, sem necessariamente estar pedindo, sabe? Comprar o que eu queria. Mas aí eu tive que parar e eu fiquei muito triste. Aí manhã ela percebeu e a gente decidiu que iríamos iniciar a atividade dos doces e o investimento foi R$ 7, R$ 7 de investimento, que era um valor que eu tinha a partir das vendas lá dos cosméticos. E quando a mãe fez lá o doce, eu peguei uma bandeja de bolo, de alumínio, tá? Coloquei algumas unidades, essa bandeja de alumínio não tinha tampa, se eu tropeçasse assim na rua, era bem capaz de cair tudo. E aí ali eu coloquei algumas unidades, eu não sei se foram 7, 8 unidades, alguma coisa nesse sentido, foram poucas unidades. E eu saí com aquela bandeja, né, na mão, segurando, e o primeiro local que eu fui foi um bar que tinha perto, lá de onde eu morava. Aí eu passei, entrei nesse bar, ansiosa, sem saber se ia dar certo, né? Com um monte de perguntas na minha cabeça de, ai meu Deus, será que é possível? Será que eu vou conseguir vender? É uma incógnita grande. Mas aí eu cheguei para o seu Tonheiro, você foi meu primeiro cliente, vê? Dos doces. Eu cheguei para ele e perguntei: seu Tonheiro, você vai querer doces? Aí ele disse: oxi, você agora tá vendendo doces, é? Eu disse: tô vendendo doces. Ele comprou. Aquela minha primeira venda foi muito significativa. Sabe? Aquelas perguntas que eu disse pra você, que tinha, pronto. A resposta veio: cara, dá certo. Dá certo mesmo. E nesse dia eu fui, passei lá em Setembro, vendi, foi a minha primeira venda. E aí eu saí andando, saí oferecendo. Voltei, peguei mais, saí oferecendo. Da bandeja, da bandeja do doce, eu precisei ir aumentando, até que eu depois peguei um isopor que cabia uns 50 unidades e aí ficou 50 unidades, porque eu não conseguia mais carregar. Mas eu não tinha um manual que dizia assim: você tem que falar de tal maneira, você tem que se comportar de X maneira. Não, eu tive foi atitude. Atitude, e eu também gosto de lembrar que, apesar dos meus questionamentos, será que vai dar certo, será que vai dar certo, lá no fundo eu acreditava, sabe? Por isso que eu fui. E então é você visualizar que dá certo, apesar das perguntas, apesar dos questionamentos que você faz e que muitas outras pessoas vão fazer, mas elas são outra história, né? Mas sobretudo as perguntas que você faz,
Então é você visualizar que dá certo e ter atitude, tá? Depois que você se coloca em movimento, aí sim, você vai começar a estudar comportamento, você vai começar a estudar autoconhecimento, técnica de venda, questões para aumentar a sua autoestima. São N coisas que a gente vem estudando, que vai melhorando, que vai lapidando, mas sobretudo, se você quer iniciar vendas, tenha atitude. Porque quando você se colocar em movimento, é no movimento que você vai se lapidando, é no movimento que você vai construindo. Os meus jargões de venda, né? Você vai querer doce para adoçar a vida, isso foi com a prática, sabe? As pessoas diziam, eu ia vender em bar, as pessoas diziam assim, ah, mas doce e bebida não combina. E eu dizia, ah, mas é pra curar a ressaca amanhã. Então eu já tô lhe vendendo hoje o remédio da ressaca de amanhã. Isso foi sendo construído, sabe? Então tenha atitude, coragem para colocar-se em ação. Porque a partir disso, pode ter certeza que quando você se colocar em movimento, tudo que é necessário para você ser melhor a cada dia, com a sua atitude, com a sua determinação, de estar sempre buscando, você vai conseguir, você vai atingir. Então, atitude, tenha atitude, se coloque em ação.